Recentemente saiu uma notícia bem estranha falando que uma designer criou o primeiro sorvete do mundo feito a partir de plástico. Uma designer afirma ter criado o primeiro alimento feito com resíduos de plástico. É um sorvete de baunilha. E lendo só o título, realmente tu fica, como assim? Plástico na comida? Acho que é essa a última coisa que a gente precisa no momento. Envolve uma designer. Tipo, como uma designer consegue fazer isso? Mas na verdade teve outra notícia que usou outra manchete, falando que cientistas criaram isso. E ok, faz um pouco mais de sentido daí. Mas ainda assim resta dúvida. Tem plástico nessa comida? E nos 2 vídeos a maior parte dos comentários é assim: tanta coisa pra pesquisar e ela vai lá e faz um sorvete de plástico. Isso é um absurdo. Imagina isso no corpo. Que estupidez, cientistas com tempo de sobra. Dá de ver que as pessoas realmente só leem o título das coisas e não veem o vídeo até o final antes de comentar. Elas realmente acham que a molécula no final ainda é plástico. Que tal um sorvete? Escolha o sabor e pronto! E que cientistas são malvados. Mas tá, agora vamos entender qual é a ciência por trás dessa notícia. Afinal, foi uma designer, foram cientistas. Essa pesquisa de transformar plástico em algo comestível já tá rolando há um tempo. De primeira dá a entender que o sorvete inteiro veio do plástico, né? Na verdade é só um ingrediente dele. E esse ingrediente em específico foram cientistas que conseguiram sintetizar. O que essa designer fez foi fazer um projeto junto com esse laboratório, pegar essa substância que eles sintetizaram e colocar nessa massa de sorvete. Por isso que na notícia fala sorvete de baunilha. Porque adivinha, é a essência de baunilha que veio do plástico. Mas tá, eu não tô falando de um processo onde tu pega o plástico lá no início da cadeia de produção dele, pegar os pellets do polímero e começar a fazer comida a partir disso. Não faz nenhum sentido. O objetivo dessa pesquisa é reciclagem. Então seria pegar uma garrafinha PET que tá indo pro lixo e transformar ela em alguma coisa útil. Ter novas opções de reciclagem é interessante, ainda mais quando você quebra esse ciclo do plástico, onde plástico só pode virar plástico. E plástico agora pode virar uma coisa diferente, que nós humanos damos valor, que a gente até mesmo já usa na nossa cozinha, que é a essência de baunilha. O mais comum é já a gente usar essências que são artificiais, de sabor de baunilha, porque a natural, que vem das vagens de uma orquídea, é muito cara. Então se sintetiza a substância que predomina mais nesse aroma, que é a vanilina. Então, em resumo, essa pesquisa tá pegando polietileno terefitalato, que é a cadeia polimérica do PET, e transformando isso na vanilina. E esse estudo é de 2021. E interessante é que além do método usado ser eficiente, eles conseguiram otimizar bastante, tendo uma conversão de até 80% de plástico em vanilina. Além disso, o método é bem sustentável, e todo o processo usado se baseia em enzimas e bactérias. Então é uma biorreciclagem. Mas tá, vamos entender como isso daqui vira vanilina. São 2 etapas. Numa delas, a bactéria transforma o monômero desse plástico aqui na vanilina. Só que no caso não dá de dar essa garrafa inteira para as bactérias. Primeiro precisa fazer uma etapa onde esse plástico aqui é degradado. E essa etapa se chama hidrólise. E não é uma hidrólise ácida ou uma hidrólise alcalina. É uma hidrólise enzimática. No caso, o objetivo é usar uma enzima que consegue pegar todo esse polímero do PET e consiga quebrar essas ligações covalentes que unem os monômeros. É a junção dos monômeros que forma o polímero. Se tem uma enzima que consegue quebrar essas ligações, você vai conseguir transformar o plástico em monômeros. E aí esse vídeo é bem interessante, que ele mostra esse processo de hidrólise enzimática, onde inicialmente a gente vê esse plástico e depois a solução já vai ficando cheia dos monômeros, que agora vai ser chamada de ácido tereftalático. Tá, e que enzima é essa, né? Essa enzima se chama cutinase, e ela é obtida de plantas. Na planta ela serve para degradar uma tal cutina, que é formada por poliésteres alifáticos. Interessante que na natureza essa enzima existe para quebrar essa molécula que tem na planta. Mas acontece que essa enzima tem uma baixa especificidade para o substrato. O que isso quer dizer? Que não é só o poliéster alifático lá da planta que ela consegue usar. Ela não é tão específica. E é isso que explica a capacidade dela de conseguir quebrar um poliéster sintético, que é o caso do PET. Ela consegue usar o PET como um substrato para fazer a hidrólise. E depois disso acontecer, na solução vão ficar os monômeros. Então o que tá ali é o ácido tereftalático. Mas esse cara aí não tem gosto de baunilha. E aí? Se a gente olha a estrutura molecular, realmente faltam coisas para virar a vanilina. Os dois têm esse anel aromático, mas a vanilina tem um grupo éter a mais e teve uma mudança de grupo funcional em cada ácido carboxílico. Um deles virou uma hidroxila e o outro ácido carboxílico foi reduzido a um aldeído. Então tá, o que vai fazer essa mudança aí? Tadã! E aí entram as bactérias. Nessa etapa foi usada uma bactéria E. coli geneticamente modificada. E foram elas que metabolizaram o ácido tereftalático e liberaram a vanilina. É como se elas digerissem algo que a gente não quer e soltam algo que a gente quer. Aroma de baunilha. Isso é tão legal. Claro que por trás disso é bem complicado o que tá acontecendo dentro da bactéria. Existe toda uma série de reações, e o artigo até propõe um caminho enzimático provável que faz uma molécula virar a outra, onde em cada etapa tem uma coisa diferente acontecendo. Em uma delas tem a adição de mais coisa na molécula, em outra vai ter a redução do ácido carboxílico pro aldeído, e por aí vai. Eventualmente vai liberar a vanilina. Então esse plástico deixou de ser plástico. Claro que precisa purificar e ter certeza que só tem vanilina ali e que é seguro pra estar numa comida, mas essas etapas ainda vão acontecer. É um estudo bem recente e tem que ver, né, se é viável economicamente, se dá de escalar isso, ou quem sabe se tem outro
método ainda que vão otimizar mais. Então tem muita coisa ainda que tem que ver. Mas o caminho é muito interessante. O caminho da gente transformar plástico em um produto de maior valor agregado. Basicamente, o trabalho dele serviu para nos mostrar que o que a gente considera resíduo, na verdade pode ser fonte de carbono, pode ser fonte pra gente ter novas moléculas. E a química é sobre isso. Isso é super legal. E aí, o que tu achou? Quando você viu a manchete e ficou assustado? Você comeria algo feito de vanilina que veio do plástico? Você confia na química ali, no poder das bactérias? I've even had members of the public email me saying it's irresponsible to encourage people to eat plastic. And I think it's saying that there's a perhaps misconception around what it actually is by the end of the process, that it is no longer plastic. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Por hoje é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!